Após o grande dilúvio enviado por Deus para exterminar uma geração ímpia e purificar toda a terra, os descendentes de Noé começaram a multiplicar-se novamente, e dentre eles surgiu um homem que liderou uma nova rebelião contra Deus. O símbolo dessa afronta seria uma grande torre que uniria os homens em um só lugar e os protegeriam de uma futura inundação pelas águas, os tornariam famosos por seu empreendimento e ainda chegariam até os céus. Conheça a verdade sobre a famosa Torre de Babel. O relato bíblico encontra-se em Gênesis 10, dos versos 1 a 9, e ele não acrescenta muitos detalhes a esse período. Veja: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É curioso notar que a expressão Torre de Babel não aparece na Bíblia, porém, foi o nome adotado para se referir à torre construída na cidade de Babel. Assim, a palavra torre é a palavra Migdol, que basicamente significa torre de vigia, bem como a palavra Babel vem de Bavel, que significa portão de Deus, o que gera significado, já que um dos intuitos para sua construção era alcançar os céus. Do mesmo modo, o nome Babel também é compreendido pela etimologia popular de raiz hebraica chamada Balal. A expressão significa confusão ou mistura, bem como possuindo relação fonética com a palavra Babel, gerando assim também sentido a história da Torre de Babel, já que ela se tornou lugar do juízo de Deus, que como resultado confundiu as línguas do mundo, dando início às diferenças idiomáticas. A torre foi construída por volta do ano 2420 a.C., aproximadamente 130 anos após o dilúvio. A cidade de Babel foi a primeira cidade descrita na Bíblia após o dilúvio, e não há comprovações de qual era de fato a língua falada naquela época antes da dispersão e confusão de línguas, mas alguns estudiosos defendem que o idioma seria o hebraico. Segundo o historiador Flávio Joséfo, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies, o que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-los. Deram o nome de Sinar à primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar as divergências que, de outro modo, poderiam ser suscitadas entre eles. Porém, esses homens rudes e indóceis não obedeceram e, pelo seu pecado, foram castigados com os males que lhes sucederam. E Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhes segunda vez que formassem novas colônias. Esses ingratos, porém,
esquecidos de que deviam a ele todos os seus bens, atribuindo-os a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Sobre Nimrod, a Bíblia relata que Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Muitos intérpretes relacionam a expressão poderoso caçador perante o Senhor como sua possível tirania, no sentido de caçador de homens, e não apenas de feras. Nimrod era um homem valente e corajoso. Sendo assim, persuadiu o povo de que deviam unicamente ao seu próprio valor e não a Deus toda a sua boa fortuna. E como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Deus ameaçasse a terra com um outro dilúvio. Pois assim como Noé construiu uma arca para se proteger das águas, eles edificariam uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. O povo insensato deixou-se dominar pela estulta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus, e começaram a trabalhar nessa obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre, em pouco tempo, se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa. Como não existiam pedras nem cal naquela região na época, muitas das construções eram feitas com tijolos de argila seca ao sol ou em fornos, bem como seu alicerce eram de argila pisada, como betume, uma espécie de lodo, sendo usado como argamassa. Não se sabe ao certo qual era o formato da torre. Entretanto, muitos acreditam que ela tinha a forma de uma torre zigurate. Se esse for o caso, as torres eram retangulares, construídas em níveis, sendo acessíveis por grandes escadarias e rampas. Possuíam também um pátio, dando acesso ao segundo pavimento, bem como um santuário no topo com imagens de divindades. Porém, esses parâmetros não são totalmente confirmados como padrões da Torre de Babel, pois não foram especificamente citados na Bíblia, além de que ela ficou inacabada quando houve a dispersão dos povos. A Bíblia não relata por quanto tempo aqueles homens trabalharam na edificação da torre, até o momento em que Deus interrompeu sua edificação. Também não é dito qual altura ela possuía, e tampouco como ela foi destruída. Essas informações estão contidas em alguns livros extracanônicos e livros históricos como os de Flávio Joséfo. Veja o que diz, por exemplo, o livro apócrifo de Jasher ou Jazar, ou em português, o livro do Justo, a respeito da torre. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomaram conselho juntos, Put, Mizraim, Cush e Canaã, com suas famílias, e eles disseram uns aos outros: Vem, deixe-nos construir uma cidade e uma torre forte, com seu topo chegando ao céu, e nós nos tornaremos famosos, para que nós possamos reinar sobre o mundo inteiro, de forma a que o mal de nossos inimigos possam cessar sobre nós, e possamos reinar poderosamente sobre eles, e que nós não nos tornaremos espalhados sobre a terra devido às suas guerras. E todos eles foram diante do rei e disseram ao rei estas palavras. E o rei concordou com eles neste assunto, e ele fez desta forma. E todas as famílias reunidas, constituídas de cerca de 600.000 homens, e eles foram procurar um extenso pedaço de terra para construir a cidade e a torre,
E eles procuraram em toda a terra, e eles não encontraram nenhum, como um vale no leste da terra de Sinar, sobre caminhada de 2 dias. E eles foram para lá, e lá estabeleceram-se. E eles começaram a fazer tijolos e queimar, para construir a cidade e a torre que eles tinham imaginado concluir. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la. E enquanto eles estavam construindo contra o Senhor, imaginaram em seus corações armar guerra contra ele e ascender aos céus. E todas essas pessoas e todas as famílias dividiram-se em 3 partes. O primeiro disse: "Vamos subir aos céus e lutar contra ele." O segundo disse: "Nós vamos subir ao céu e colocar lá nossos próprios falsos deuses e estátuas, e servi-los." E a terceira parte disse: "Nós vamos subir para o céu e acertá-lo com arcos e lanças." E o Senhor Deus conhecia todos os seus trabalhos e todos os seus maus pensamentos, e ele via a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construindo, construíram uma cidade grande e uma muito alta e forte torre, e devido à sua altura, a argamassa e tijolos não chegavam aos construtores em sua subida a eles, até que aqueles subiam levava 1 ano inteiro, e depois disso eles chegavam aos construtores e davam-lhes a argamassa e tijolos. Assim foi diariamente. E eis que alguns subiam e outros desciam, o dia inteiro. E se um tijolo caísse de suas mãos e quebrasse, eles deveriam chorar sobre ele. E se um homem caísse e morresse, nenhum deles deveria olhar para ele. E o Senhor Deus conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que, quando eles estavam construindo, eles apontaram as flechas para os céus, e todas as flechas caíram sobre eles manchadas com sangue. E quando eles viram isso, disseram uns aos outros: "Certamente poderemos ter matado todos aqueles que estão nos céus." E isso veio da parte do Senhor Deus para levá-los a errar e em ordem para destruí-los da face da terra. E construíram a torre e a cidade. E eles fizeram essa coisa diariamente até que muitos dias e anos foram decorridos. E o Senhor Deus disse para os 70 mensageiros que ficam acima de tudo diante dele, aqueles que ficam próximo a ele, dizendo: "Vem, vamos descer e confundir suas línguas, que um homem deva não entender a língua de seu vizinho." E assim fizeram-lhes. E desde esse dia em diante, eles esqueceram cada homem a língua do seu vizinho, e não conseguiram entender a fala em uma única língua. E quando o construtor trazia para as mãos de seus vizinhos cal ou pedra que ele não solicitasse, o construtor a afastava e jogava após seu vizinho, e ele morria. E eles fizeram muitos dias e mataram muitos dessa maneira. E o Senhor Deus castigou as 3 divisões que estavam lá, e ele os puniu de acordo com suas obras e projetos. Quem disse: "Vamos ascender ao céu e servir nossos falsos deuses", tornaram-se como macacos e elefantes. E quem disse: "Nós acertaremos o céu com flechas", o Senhor Deus os matou, cada homem pela mão de seu vizinho. E a terceira divisão de quem disse: "Nós vamos subir para o céu e lutar contra Deus", o Senhor Deus os espalhou por toda a terra. E aqueles que ficaram entre eles, quando eles souberam e entenderam o mal que estava vindo sobre eles, eles abandonaram o edifício e eles também foram espalhados sobre a face de toda a terra. E eles deixaram a cidade e a torre. Portanto, ele chamou esse lugar Babel, pois lá o Senhor Deus confundiu a linguagem de toda a terra. E eis que foi a leste da terra de Sinar. E a torre que os filhos dos homens construíram, a terra abriu sua boca e engoliu 1/3. E um fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E o outro terço foi deixado para este dia. E a parte que se manteve, e sua circunferência a pé, se faz em 3 dias. E muitos dos filhos dos homens foram mortos nessa torre, um povo sem número. É bom que se mencione que o livro de Jazar merece o título de apócrifo, pois há nele inúmeros textos que claramente indicam sua falta de inspiração. Em termos cronológicos, no entanto, quando sincronizado com os eventos datados na Bíblia, o livro de Jazar é absolutamente correto e desta forma o utilizamos,
certo de que não tentamos utilizar de forma tendenciosa qualquer informação nele contida, mas sim aproveitar as informações valiosas nele existentes. Por isso, acredito que o livro não deva ser de todo desprezado, pois acaba por esclarecer ou ao menos lançar luzes sobre certos fatos poucos detalhados na Bíblia. Fatos estes que, se por sua vez não forem o retrato da verdade, são no mínimo uma boa sugestão sobre o que pode realmente ter acontecido. Agora, veja o que diz o livro de Jubileus sobre a Torre de Babel. E no 33º jubileu, no primeiro ano da segunda semana, Peleg tomou para si uma esposa cujo nome era Lomna, a filha de Sinar, e ela deu à luz um filho no 4º ano dessa semana, 1628, e ele o chamou pelo nome de Reu, porque ele disse: Eis que os filhos dos homens se tornaram maus, pelo propósito maligno de construírem para si mesmos uma cidade e uma torre na terra de Sinar. Porque eles partiram da terra de Ararat para leste, para a terra de Sinar. Porque em seus dias eles construíram a cidade e a torre, dizendo: Vamos, por meio dela subiremos até o céu. E eles começaram a construir, e na 4ª semana eles fizeram tijolos com fogo, e os tijolos serviam como pedras, e o barro com o qual eles cimentaram os tijolos unidos era de asfalto que provém do mar e das fontes das águas na terra de Sinar. E eles construíram por 43 anos. Eles estavam construindo a torre. Sua largura era 203 tijolos e a altura de um tijolo era 1/3. Sua altura somava 5.433 côvados e 2 palmos. E a extensão de um muro era 13 estádios, e a do outro 13 estádios. E o Senhor disse para nós: Eis que eles são um povo, e começaram a agir, e agora não há nada irrealizável a eles. Vamos descer e confundir o idioma deles, de modo que não poderão entender um o que o outro diz, e serão dispersados em cidades e nações, e esse propósito não prosperará até o dia do julgamento. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E ele confundiu o idioma deles, e eles não entendiam mais um o que o outro dizia. E eles cessaram de construir a cidade e a torre. Por essa razão, toda a terra de Sinar é chamada de Babel, porque o Senhor lá confundiu todos os idiomas dos filhos dos homens. E por conta disso, eles se dispersaram em suas cidades, cada um de acordo com seu idioma e sua nação. E o Senhor enviou um vento poderoso contra a torre e a derrubou sobre a terra. E eis que ela ficava entre Ashur e Babilônia, na terra de Sinar. E eles a chamaram de derrubada, ou Torre da Derrota. Na 4ª semana do primeiro ano, em 1688, no início do 34º jubileu, eles foram dispersados da terra de Sinar. Ambos os relatos apresentam algumas informações interessantes, como a dureza de coração daquela geração para com Deus, se opondo à sua vontade e o desafiando a cada dia, atirando flechas em direção ao céu. Homens que não tinham amor para com o próximo e só pensavam em marcar o seu nome na história, obcecado com a obra de suas próprias mãos. O livro do Justo aponta para 3 classes de pessoas que trabalhavam na edificação da torre: os que edificavam para subir ao céu e lutar contra Deus, os que edificavam no propósito de subir aos céus e colocar seus próprios deuses lá, e os que queriam ferir a Deus com flechas e lanças. Segundo o livro do Justo, a cada um Deus castigou de um modo específico. Ao primeiro grupo, Deus confundiu suas línguas e os espalhou por toda a terra, conforme o relato bíblico de Gênesis. Ao segundo grupo, Deus os tornou como animais, à semelhança de elefantes e macacos. Nesse caso, creio que Deus feriu esse povo insensato com o mesmo castigo dado ao poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor, conforme o relato no livro de Daniel, no capítulo 4. Ao terceiro grupo, Deus matou a cada um pelas mãos de seus próprios vizinhos. Ainda segundo o livro do Justo, a terra abriu a boca e engoliu 1/3 da grande torre. Depois,
Deus enviou fogo do céu que destruiu outro terço da torre, e o restante ficou à mostra como uma espécie de exemplo de castigo. Já o livro de Jubileus apresenta um relato mais informativo em termos de altura da torre e por quanto tempo os homens trabalharam em sua edificação. O livro dos Jubileus diz que a torre teria 5.433 cúbitos e 2 palmos, o que seria equivalente a 2.484 metros de altura, 4 vezes mais alta do que as construções mais altas do mundo hoje. O valor é realmente muito impressionante. O livro ainda diz que os homens trabalharam na edificação da torre por 43 anos. Percebe-se por esse relato que Deus foi paciente com aquela geração e deu-lhes tempo para que se arrependessem de seus maus caminhos. Entretanto, eles não se arrependeram e o juízo de Deus veio sobre eles. Quanto à destruição da torre, o relato do livro de Jubileus difere do livro do Justo. Segundo Jubileus, Deus enviou um grande vento que derrubou a torre, e ela ficou conhecida como a Torre da Derrota, ou a Torre Derrubada. Mesmo sem sabermos a localização exata da Torre de Babel, é certo que ela representava de forma concreta e física a ambição humana. Desta forma, ela foi construída diante de uma desobediência humana às ordens de Deus, o que gerou a sua ira, e tal ira é descrita na Bíblia em Gênesis 11. Assim, diante da transgressão do homem, Deus trouxe a confusão das línguas, bem como a dispersão geográfica. Isso explica as várias diferenças linguísticas e culturais existentes no mundo, que causam várias divergências. Existem também outras interpretações dos textos bíblicos, onde eruditos defendem que a confusão das línguas ocorreu apenas dentro da história semita, e sendo assim, o capítulo 11 seria apenas para o povo semita. Porém, essa análise é bastante criticada partindo da ideia que não explicaria a quantidade de línguas existentes na face da Terra. Como já dissemos, não se sabe ao certo a localização exata da Torre de Babel, apenas a região onde foi construída. Contudo, existem algumas especulações sobre o local, e são elas: o Templo de Nabu, em Birs Nimrud, a cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia, e possui 7 níveis. Essa suposição surgiu da tradição judaica e árabe por conta do seu nome, Birs Nimrud, assim sendo uma possível variação de Birs Nimrud, que significa Torre de Nimrod. Outra especulação diz que a Torre de Babel estava localizada na cidade da Babilônia, bem como seria o famoso zigurate chamado de Etemenanque, que significa a casa da fundação do céu e da terra. Tal construção era em formato de pirâmide com cerca de 100 metros de altura e 10.000 metros quadrados. Ela também foi conhecida na antiguidade como Torre da Babilônia, onde seu povo acreditava que o deus cultuado descia no templo da torre, e grande parte dos arqueólogos faz a conexão da Torre de Babel com a queda do templo-torre de Etemenanque, que mais tarde seria reconstruído por Nabopolassar e Nabucodonosor. Os zigurates representam as maiores construções religiosas construídas e funcionavam como portões para a vinda de deuses à Terra. Essa crença esteve presente em muitas civilizações desde os primórdios da história. Por haver tantas construções que seguiam a crença de chegar aos deuses, há a hipótese hoje de que a Torre de Babel poderia ter sido construída em Eridu, pois neste local, o monarca da terceira dinastia de Ur, Amarshim, entre os anos de 2046 e 2037 a.C., tentou construir também um zigurate que nunca chegou ao fim. Seguindo essa teoria, a história é que teria se encarregado de mudar o local da construção tempos mais tarde para a região da Babilônia. E como já foi dito, a tradição judaica diz que Deus teria mandado fogo do céu, assim consumindo a Torre de Babel, enquanto outra teoria especula que ela teria sido derrubada pela força do vento. A Torre de Babel foi destruída, porém a Babilônia permaneceu, sendo uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia. Inclusive, tornou-se um dos grandes impérios da história. Entretanto, a Babilônia tornou-se um símbolo de degradação moral
idolatria e materialismo, tendo inúmeras profecias bíblicas apontando para sua total destruição. O livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 17, descreve simbolicamente a Babilônia como uma mulher assentada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, segurando um cálice de ouro nas mãos e adornada com ouro e pedras preciosas, sendo chamada de grande prostituta e mãe das abominações da terra. Inclusive, o texto diz que ela gerou filhas, também prostitutas. Existem muitas especulações em torno de todo esse simbolismo em Apocalipse 17. Muitas pessoas apontam cidades que, supostamente, se encaixariam na descrição do texto apocalíptico. Entretanto, encontrar a cidade descrita em Apocalipse como a Grande Babilônia, usando apenas o livro de Apocalipse, creio eu ser um grande erro. Esse assunto é muito profundo e necessário é passear do Gênesis aos Profetas para tentar montar esse quebra-cabeças que tem o seu resultado final no livro de Apocalipse. Inclusive, eu acredito sim que as escrituras apontam para uma cidade específica como sendo a Grande Babilônia no fim dos tempos. Mas também creio que Deus não está falando apenas de uma cidade, mas também do sistema em que vivemos hoje, com uma mentalidade babilônica, e nesse caso já envolve então o mundo todo. O homem com toda a sua evolução e tecnologia, trabalhando dia e noite sem parar, ignorando o seu Criador. O que dá a entender pelas Escrituras é que Deus interviu na história do homem e consequentemente nos planos do diabo, pois Satanás sabia que, se os homens permanecessem unidos com o mesmo propósito, eles evoluiriam de uma forma muito mais rápida e talvez toda essa evolução em que vivemos hoje, com toda essa tecnologia, talvez pudesse ter ocorrido há milênios atrás. Deus dá a entender isso quando diz em Gênesis 11, verso 6, «Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer». Deus, conhecedor dos planos do inimigo, confunde as línguas dos homens para que eles cumprissem sua vontade primária de se espalharem pela terra. E o diabo, agora, para dar continuidade em seu plano, teria de trabalhar pouco a pouco em cada nação, evoluindo pouco a pouco e por meio da tecnologia chegasse naquilo que nós conhecemos hoje por globalização. É como se Deus tivesse adiado os planos do inimigo, para que as coisas ocorressem em seu tempo determinado. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, e todo príncipe é filho de rei. Então, é Deus quem determina o tempo de todas as coisas. E se olharmos para a história do homem, notamos o quanto a humanidade evoluiu tecnologicamente nos últimos 200 anos. Como são recentes as grandes conquistas do homem moderno, as grandes invenções que serviram de base para todo esse conforto e praticidade que usufruímos hoje. E a cada ano que passa, o homem está sempre buscando uma nova ideia. Agora se fala em metaverso, que seria a evolução da internet. Tudo isso ocorrendo de uma forma muito acelerada. Seria um sinal de Deus de que o fim está próximo? Pois a torre caiu, mas a mentalidade babilônica permaneceu e permanece até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe a sua opinião nos comentários e se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários também. Se possível, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.